Olá, amados irmãos, amada Igreja de Cristo, eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais essa devocional, reunidos para sermos abençoados por meio da palavra do Senhor, e o meu maior desejo é que verdadeiramente venhamos a nos sentir alegres por estarmos tratando de algo tão precioso vindo do trono de Deus para as nossas vidas. Você já se sentiu em algum momento da sua vida perdido, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer? Uma das piores sensações da nossa vida é não sabermos o que fazer, é nos sentirmos completamente perdidos. Mas a palavra de Deus tem algo que nos conforta e nos assegura na presença de Jesus contra esses momentos em que nos sentimos completamente perdidos. Que Deus nos abençoe. E eu quero compartilhar com vocês hoje a palavra do Senhor que está no Evangelho de João, capítulo 14, o seu versículo 6. Diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Queridos, esse versículo número 6 do capítulo 14 do Evangelho de João, Jesus traz três das mais lindas afirmações que Jesus cita ao seu próprio respeito. Três das mais lindas afirmações em que demonstram o poder e a capacidade de Jesus em ser o nosso Salvador, aquele que traz conforto e segurança às nossas vidas. E é exatamente isso que Jesus está fazendo aqui. Do capítulo 14 ao capítulo 16, ao final do capítulo 16, Jesus traz uma palavra de despedida e conforto aos discípulos diante da realidade que Jesus passaria. Jesus já estava afirmando o que aconteceria com a sua vida, sua morte, a crucificação, esse sofrimento todo que Jesus passaria. E os discípulos estavam entrando então em desespero, estavam começando a se sentir perdidos. Então, diante desta palavra, Jesus traz uma mensagem de conforto aos discípulos e que também conforta os nossos corações. E eu pego então a primeira afirmação de Jesus, em que ele diz que ele é o caminho. É muito ruim quando nós nos sentimos perdidos, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, na iminência de nos depararmos com o perigo e não sabermos como reagir. Hoje em dia, nós temos aplicativos que nos mostram o caminho quando nós precisamos ir para um lugar que não conhecemos completamente o caminho, não conhecemos o percurso, então os aplicativos nos mostram exatamente por onde devemos andar. Mas muitas foram as vezes em que alguns anos atrás nós precisávamos andar pela rua perguntando para as pessoas: olha, você sabe onde chega ali ou acolá? E era muito ruim ficar nesta sensação de dependência de outras pessoas que pudessem nos mostrar o caminho. Normalmente escolhiam-se pessoas que aparentavam que não iriam trazer nenhum perigo para nós. E a sensação de estar cuidando da família por um lugar desconhecido, sem conhecer o caminho, é terrível. Traz medo e insegurança. Isso são inseguranças físicas, o fato de não conhecermos o caminho em que devemos prosseguir, a forma como devemos agir diante do medo, diante das sensações terríveis, diante das nossas condutas. Essa é uma primeira forma de estarmos perdidos. A segunda forma de estarmos perdidos é a forma espiritual. Estarmos perdidos sem saber como vivermos espiritualmente, o que vem após a morte, como vivermos no nosso sentimento espiritual, quem é Jesus, aquelas pessoas que creem em diversos ventos de doutrina, como diz a palavra do Senhor. Ou seja, pessoas, muitas vezes como nós, estão perdidas espiritualmente. E quantas pessoas nós vemos perdidas espiritualmente? Quanto a isso, Jesus, quando diz que ele é o caminho, ele vem e ele consegue resolver essas duas áreas das nossas vidas em que muitas vezes estamos perdidos, seja fisicamente, nas nossas reações, e também espiritualmente, sobretudo espiritualmente. Porque aqueles que estão em Jesus Cristo, que são novas criaturas,
começam a perceber a conduta ética e cristã que Jesus ensina ao seu povo. E então, queridos, diante de muitas situações que vivemos, diante de muitos caminhos que precisamos percorrer, Jesus nos ensina por meio da sua palavra como nós devemos proceder como cristãos, de uma forma ética, de uma forma moral, diante das tribulações, dificuldades. Jesus ele deixa completamente orientado por meio da sua palavra como nós devemos proceder. E acima de tudo, ele resolve esta segunda área das nossas vidas em que muitas vezes estamos perdidos, que é a área espiritual. Aqueles que estão perdidos na área espiritual, muitas vezes creem e dizem aquela frase: todos os caminhos levam ao Senhor. Isso é estar perdido espiritualmente. Mas o que Jesus vem dizer é que eu sou o caminho. Jesus afirma: eu sou o caminho. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não há outro caminho para encontrarmos uma vida sadia espiritualmente, uma vida em que sabemos exatamente aonde vamos chegar, porque o nosso objetivo é chegar no reino dos céus. Nosso objetivo é estar na presença do Pai. E Jesus diz aqui que Ele é o único caminho. Então, queridos, seja fisicamente ou seja espiritualmente, quando estamos perdidos em ambas essas áreas, Jesus vem para resolver essas duas áreas em que muitas vezes nos encontramos perdidos. Queridos, uma outra observação é maravilhosa. Jesus ele não vem e mostra o caminho e nos abandona à própria sorte. Jesus diz: eu sou o caminho. Então, queridos, é necessário estar em Cristo Jesus. É necessário estar na presença do nosso Salvador, porque Ele é o caminho para a vitória, Ele é o caminho para a salvação, Ele é o caminho para a paz, Ele é o caminho para uma vida plena e eterna na presença do nosso Deus. Então, se você conhece Jesus, lembre-se disso todos os dias. Traga alegria no seu coração da lembrança da salvação e da lembrança do cuidado e sustento de Jesus na sua vida. Mas se por acaso você está assistindo esse vídeo, algum amigo ou irmão te encaminhou esse link para você assistir esse vídeo e por acaso você não conhece Jesus, queridos, reconheça Jesus como o caminho para os céus. Reconheça Jesus como aquele que morreu na cruz em seu lugar e que isso traga alegria no seu coração, porque certamente esta mensagem e esta palavra se cumprirá na sua vida. Então, queridos, guardem essa palavra no coração de vocês, vivamos todos por meio dela e que o grande Salvador das nossas vidas, o caminho verdadeiro para a salvação e para a restauração das nossas vidas, seja o motivo da nossa alegria para todo sempre. Fiquem todos na paz.